gente vai continuar sendo guiado, conduzido à dimensão do conhecimento. Faço questão depois. A gente compartilhou algo aqui, o Cláudio e eu, hoje de manhã aqui no primeiro encontro. Quando você chega em casa, depois, arruma um tempo lá de você... Eu falo isso para quem está aqui, falo isso para quem vem no primeiro encontro. Tenta depois fazer a conexão dos dois reuniões, porque nunca é a mesma coisa. A gente é uma manhã toda para a gente conversar sobre vários aspectos, muitas vezes do mesmo assunto. Então a gente não vai repetir. Tem muita gente que fala, eu fui lá no horário, depois é o mesmo espírito, é o mesmo entendimento, é a mesma conversa, mas abordando às vezes aspectos distintos. E a gente teve batismo também no primeiro encontro, foi o batismo da Malu, e foi um tempo tremendo, e agora a gente vai ter o batismo do João Vicente, juntamente com seus pais, Diogo e Camila. E aí nós estamos compartilhando essa apresentação das crianças, é que Deus prometeu que essa relação pai e filho não é para os pais obrigarem os filhos ao futuro que eles imaginam. Não torne seu filho escravo do futuro que você idealizou. Não vista o seu filho com as roupas da sua carência, da sua cobiça e do seu direito. Porque ele vai viver fantasiado. Não fantasie. E hoje eu tenho visto muitos jovens fantasiados. Eles não conseguem mais saber quem eles são. Porque eles estão na obrigação de justificar a fantasia que eles vestem e que custou tão caro para os seus pais. E sem perceber, eles estão sofrendo a pior doença de toda a humanidade. Expectativa de futuro. Quem colocou o ser humano numa expectativa de futuro não foi Deus. Deus nunca prometeu satisfazer suas expectativas de futuro. Deus prometeu ser fiel à palavra que Ele empenhou com você, de modo que você pudesse ser a encarnação plena, a revelação absoluta do seu eterno. Cada filho de Deus tem a palavra de Deus empenhada com você, de que você será a absoluta e a mais perfeita expressão do seu eterno. Mas ele não tem qualquer compromisso com a sua expectativa de futuro. E se ele precisar quebrar todas as suas expectativas de futuro, uma por uma, ele vai quebrar. Se ele precisar rasgar suas fantasias de futuro, ele vai rasgar. Porque ele não vai respeitar suas fantasias. As roupas que nós colocamos para aplacar a culpa dos erros que nós cometemos. A primeira coisa que o homem fez ao descobrir a frustração dele mesmo foi produzir uma fantasia. Assim que o homem percebeu a frustração de si próprio, ele se fantasiou. E Deus teve que tirar isso. E colocar sobre ele o sacrifício de uma roupa que representa sacrifício de vida, que representa sacrifício de futuro. Aí sabe o que ele fez? Ele vestiu você com a roupa do seu próprio filho. E para pôr a roupa do seu próprio filho em cada um de nós, ele teve que sacrificar o direito de ser único, o direito de não ser ferido, o direito de não ser traído. Sabe do que Jesus abriu mão
para vestir em nós a roupa que nos devolvia a condição de filho. Sabe o que custava aquela roupa que nós vestimos? Sabe o que significava aquela pele de filho colocada sobre nós? É que Jesus estava abrindo mão de ser único, de não ser ferido, de não ser traído, de não ser enganado, de não ser morto, de não ter fome. Ele sacrificou tudo isso. Sacrificou seu conforto, sua tranquilidade, sacrificou sua segurança. Sendo o rei de tudo, foi ter como travesseiro uma pedra. Foi andar sem ter lugar certo para dormir ou para comer. E sabe por que ele chamou essa instabilidade? Para você entender que uma identidade bem resolvida prevalece sobre tudo isso. Mas uma identidade mal resolvida, nem com a melhor roupa, nem com a melhor comida, nem morando na melhor casa, vivendo as melhores coisas, essa pessoa consegue superar a crise que ela tem com ela mesma, por conta das suas fantasias. Porque quando ela olha no espelho, ela não se vê. Amém? Por isso, a Bíblia diz aqui é um evangelho, em Gênesis capítulo 2, verso 15. O Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cultivar e guardar. Amém. Cadê a família do João Vicente, o Diogo e a Camila? João, prazer, João. Ô, João Vicente, tudo bom? Você é bonito com força, hein, cara? Você sabia que eu tenho um suspensório desse lá em casa? Eu estava esperando a hora de eu ficar assim um pouco mais magro para mim conseguir usar ele. Porque gordo do jeito que eu estava, o suspensório ele nunca ia ficar no lugar certo, entendeu? Ele fica sempre, parecia que ele é rebelde. Você põe ele está sempre querendo sair de lado. Eu acho que agora você me encorajou. Próximo domingo, talvez, eu vou vir de suspensório igual você. Se eu soubesse, eu já tinha vindo com ele, viu, João? Tá bom? Obrigado. Valeu. Obrigado pela presença dos seus pais aqui, viu, Diogo, Camila. Amém. Isso. Diogo, Deus não mandou a gente treinar os filhos. Deus não mandou a gente catequizar os filhos. Deus não mandou você falar para o seu filho que no dia em que ele fizer, então ele será. Deus não mandou você fazer o seu filho pensar que porque ele ainda não faz, ele ainda não tem, e ele ainda não pode, ele ainda não é. E que ele só será depois que ele fizer, que ele puder e que ele tiver. Quem faz um ser humano pensar que ele vai ser alguma coisa, depois do que ele fizer, depois do que ele tiver e depois do que ele puder, é o diabo. Um filho de Deus, a partir do seu batismo, o nosso batismo aqui não é o batismo de quem está à espera de que ele se arrependa. Esse batismo aqui é para que ele possa ser ensinado para não ter do que se arrepender. Glória a Deus, né, amado? E se tiver, ele saber que arrependimento não é a tristeza de ter feito algo errado, mas que arrependimento é a tristeza de ter quebrado uma relação. Que ele tenha mais vontade de restaurar a relação do que de corrigir um erro. Glória a Deus, amado. É isso. Então o batismo é o seu compromisso de que esse menino não é para ser treinado a pensar que no dia que ele fizer, ele vai ser, no dia que ele tiver, ele vai ser, e no dia que ele puder, ele vai ser. É só para cultivar ele, para ele crescer sabendo quem ele já é. Deus não mandou a gente arrumar muito dinheiro para comprar toda a maçã que a gente quer. Amém? Glória a Deus. Deus nos deu capacidade de cultivar toda a goiaba que ele entrega para a gente. Glória a Deus. E para bom entendedor, pinga a letra. Amém? Amém, irmão? Então, cultive bem.
cultive, desenvolva e cuide do que Deus te entregou. Mas não fica trabalhando até morrer para arrumar dinheiro para comprar o filho que você gostaria de ter. Não arrume dinheiro para comprar através de uma faculdade, de um endereço, de um bom emprego, de uma empresa, de um salário. Não compre com dinheiro aquilo que não tem preço. Não compre futuro para o seu filho à custa de dinheiro. Mas crie na sua casa ambiente para cultivar o eterno dele. Que a sua casa seja um ambiente onde o eterno do João vai ser cultivado e guardado. Amém, João? Você é lindo, velho. Vamos lá? Alguém? Vem cá, Cláudio, ajuda aqui. Ô, João. Deus colocou uma palavra na sua vida. Desafiadora para você e para nós todos. É que você não se conforma. Esse menino não vai aceitar qualquer tipo de resposta, você entendeu? Você já percebeu que ele é mais ou menos assim? Ele já não aceita. Deu para ver. Deus te abençoe. Com muita paciência e paz. Nem tudo que aparentemente vai parecer na vida dele uma rebeldia, não é. É simplesmente porque ele não se conforma. Amém? Então trabalhe a sua relação com ele mais do que qualquer outra coisa. Porque a culpa nunca vai trazer esse menino de volta. Vai ser muito difícil convencer o João de uma culpa. E não é porque ele está certo. É simplesmente porque ele não sente a culpa. É muito difícil para uma pessoa que pensa como filho sentir a culpa. Só sente culpa fácil funcionário. Porque tem medo de perder o emprego. Você entendeu ou não? Você entendeu? Amém? Então, em cima de culpa, você não vai convencer esse menino. Mas na amizade, na relação. Amém, meu irmão? Diogo, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Seu nome, Diogo, é paz. Deus te deu um dom de paz. O dom de não apavorar, de não se desesperar, de ser paz para os seus irmãos. Camila, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Seu nome é hospitalidade. Você não vai saber explicar. Tem gente que vai falar que você está doida da cabeça por causa do tipo de gente que você recebe na sua casa, mas fazer o quê? É o que o Diogo aceita porque o João trouxe. Amém? Então, já que o seu marido é paz, você vai conseguir ser hospitalidade. Glória a Deus. Mas é hospitalidade mesmo, no sentido amplo e desafiador da palavra. E João, em nome de Cristo Jesus, Senhor, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E o seu nome é transgressão, é desafio, é inconformidade. Você não se conformará, mas você ajudará as pessoas a serem transformadas pela renovação do seu entendimento. Você trará muitos estrangeiros para sentar na mesa da sua casa. E lá eles vão receber o batismo de filho. Amém? Glória a Deus. Amém? Graças a Deus. Uma honra. Valeu, companheiro. Cláudio. Vamos
Vamos orar, vamos cantar esse louvor em oração, amém? Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo tu podes ver bem dentro de mim. Quero ouvir. Leva a uma só, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Quero ouvir agora, todo mundo, vamos lá. Sei, Senhor, sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Não leva, Senhor. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim, o quê? Me enchem da tua paz. A gente pode cantar essa frase de novo, mas para todo mundo aqui mentalizar. É porque às vezes a gente está tão tomado de culpa. Às vezes o povo ensinou a gente a ver o evangelho com a culpa de quem precisa ser salvo e não com a certeza de quem está sendo guiado. Eu acho que esse foi o dilema. Esse foi o dilema de Pedro. Porque Pedro foi tão sincero em querer um relacionamento com Jesus e falar assim: todo mundo pode desapontar o Senhor, eu não. E aí Jesus falou assim para Pedro, Pedro, menos, deixa eu te ajudar. E às vezes a gente acha que Jesus está assim, amaldiçoando Pedro. Não, é uma palavra de amigo. Você já olhou a conversa de Jesus com Pedro como uma palavra de amigo e não uma coisa assim, nervosa, como Jesus estivesse assim: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, maldito. Não, amado. Não. Aquilo é uma conversa de um amigo com um colega. Agora Jesus vai transformar um colega em amigo. Fala assim: colega, deixa eu te explicar da parte de um amigo. Se você tiver que escolher no mundo alguém para trair, trai eu. Não vai trair qualquer um, não. Se você tiver que negar, nega eu. Você seria capaz de falar isso para um amigo? Ó, se tiver que fazer um trem muito ruim, Cláudio, faz comigo. E aí Jesus não está amaldiçoando Pedro, ele está só simplesmente devolvendo o Pedro para o Pedro e falando assim: Pedro, seguinte, deixa eu te apresentar o Pedro que você está tentando não ser para me agradar, e eu quero apresentar para você o Pedro que você é e que eu amo. Glória a Deus, amado. Então fala assim para sua mulher, fala assim para o seu marido: ó, nós está aqui no estresse, lascado, tentando apresentar um para o outro aqui o que o outro quer ser. Alivia, menos. Deixa eu falar, deixa eu te apresentar a pessoa que eu sei que você é e que, dependente do que você fez e faz, você é a pessoa que eu amo. Amém? Vamos partir daí. Aleluia, glória a Deus. Quero ouvir, vamos lá. Aí, não, peraí, só um minutinho. Aí o que acontece? Hora que o Pedro nega, sabe qual é a primeira coisa que o Pedro encontra? Sabe qual é a primeira coisa que o Pedro encontra? Os olhos de Jesus sobre ele. É para dizer assim: amigo,
Eu estou aqui exatamente no lugar de onde eu nunca saí. Não é o olhar de quem está condenando, porque às vezes a gente acha que, olha, que o Pedro olhou para Jesus, ele falou assim, amado, eu vou falar uma coisa. Se Jesus estivesse mordendo o lábio, deixa eu te falar uma coisa. Se na hora que o Pedro negou e olhasse para Jesus, se Jesus estivesse assim, ó, entendeu ou não? Se Jesus estivesse assim, ó, e ele não era o Cristo, era ele que tinha se perdido. Era ele que tinha se perdido. E aí, se a capitã estava perdido, todos nós. Então, quando Pedro, na sua pior culpa, olhou para Jesus, ele encontrou o mesmo olhar. Estou aqui. Aqui. Sabe quem você traiu? Um amigo. É isso que quer dizer, os seus olhos estão sobre mim. Não é o olho de quem está esperando o seu certo. É o olho de quem nunca quis outra coisa senão encontrar com você. Glória a Deus, vamos cantar só mais uma vez essas frases aí. Teus olhos revelam que eu... Quero ouvir, vamos lá. Nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, tudo sabes de mim. Quando sondas meu coração, tudo tu podes ver bem dentro de mim e leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sonda nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os seus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Amém. Tá com pressa não, né, Enzo? Não, tá bom. Baixa sua cabeça, feche seus olhos aí. Enzo, ora por nós. Pai, nessa manhã, nós reconhecemos o nosso estado de dependência do Senhor. Sabemos que por nós mesmos nós já teríamos atingido o nosso limite, Senhor. Mas o Senhor nos leva além. Aleluia. O seu olhar nos traz paz, Senhor. Compreensão de quem nós somos. Muitas vezes não sabemos como agir, Senhor. Estamos tão aflitos, tão angustiados, por não enxergar a saída. Mas o Senhor está vendo além do que nós enxergamos. E é por isso que nós estamos aqui. E não somos consumidos, Senhor. Porque a sua graça é renovada em nós a cada manhã. A tua misericórdia, Senhor, é que nos conduz por uma direção, por um caminho que nos leva à paz, colocando pessoas na nossa vida, na nossa caminhada, para fazer sentido o Evangelho, Senhor. Perdoa nossos pecados nessa manhã. Nos conduz por esse caminho de paz, Senhor. Paz com o Senhor e paz com os homens. É isso que nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Eu pensei em mudar um pouco a nossa conversa, mas acho que vou dar continuidade. Até por causa do batismo que você trouxe aqui como transgressor, né?
Eu queria conversar com vocês a respeito de perguntas que nós fazemos. No fundo, todos nós fazemos perguntas. Num certo sentido, às vezes, nós, misturando o que é espiritualidade com o que é religiosidade, nós vamos escondendo algumas perguntas que estão dentro de nós. E me parece sempre muito interessante como que, à medida que nós vamos lendo a palavra, nós vamos descobrindo que as pessoas não tinham dificuldade na sua aproximação de Deus de fazer todas as perguntas. Eu vou começar aqui com essa conversa com vocês, pedindo aí para você abrir sua Bíblia lá em Jeremias, no capítulo 12. Você vai ver aí um Jeremias fazendo uma pergunta corajosa, pelo menos me parece ser uma pergunta corajosa, que eu honestamente tenho dúvidas se eu teria coragem de fazer, mas eu devia ter. Ele faz aí de cara, bem no início do texto, aí ele traz uma pergunta que, se você prestar atenção junto comigo, talvez você seja honesto junto comigo também para pensar em algumas perguntas que de repente você gostaria de fazer. Nós temos uma certa restrição em fazer algumas perguntas para Deus, porque no fundo, nós sabemos que quando a gente faz essas perguntas, a gente está falando muito a respeito de nós. Então, por exemplo, aqui, Jeremias capítulo 12. Jeremias diz assim: Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Então, olha só. Esse Jeremias não é um homem qualquer. Jeremias é um homem que, nesse momento da vida dele, tem alguma coisa em torno de 40 anos de caminhada com Deus. Já viveu muita coisa. Esse Jeremias que está aqui já viveu muitas histórias. Ele acompanhou pessoas, ele acompanhou reis, ele acompanhou situações positivas e negativas, ele acompanhou traições dentro da sua própria família, aproveitando aqui. Ele acompanhou situações em que as pessoas iam para o templo e ele recebeu da parte de Deus um chamado de ficar do lado de fora do templo e perguntar para eles: vocês vão entrar mesmo? Esse Jeremias aqui viveu a situação em que ele viu com os próprios olhos o povo de Israel perdendo a noção do que era a Páscoa. Perdeu completamente a noção do que era a Páscoa. Ele viu um rei chamado Josias refazendo tudo e trazendo a Páscoa, que era uma celebração doméstica, uma celebração familiar, viu a Páscoa sendo trazida para o templo, como acontece inclusive bem depois nos dias de Jesus, e sendo ressignificada. Então ele acompanhou um homem, como é o caso de Josias, vivendo toda uma transformação no povo de Israel. Foi a pessoa que apoiou como profeta esse rei, porque em Israel o profeta estava sempre próximo do rei, e em geral a palavra profética ia para duas pessoas, o rei e o sacerdote, e ele estava lá, acompanhando, Josias acompanhando Jeremias, e viu toda uma história muito interessante acontecendo de forma muito positiva com o povo de Israel, até que uma flecha sai do meio do nada e atinge Josias. Josias morre. E Jeremias começa a fazer pergunta. Jeremias deixa um cântico para Josias, um cântico lindo, onde ele está lá perguntando: mas Josias, como é que Josias morre? Aí ele vê os filhos de Josias assumindo na sequência o trono, e vê um rei, um dos filhos de Josias, numa época em que as pessoas estavam passando fome, construindo palácio. Ele fala: puxa, mas como? O povo está com dificuldade em todos os sentidos e o rei está melhorando o seu palácio. Então, esse é um homem que viveu muita coisa, muita coisa. Então, quando ele diz assim: quando eu apresento a minha causa diante do Senhor, eu sei que o Senhor é justo. Só que olha a sequência. Contudo, apesar disso, eu gostaria de discutir contigo a sua justiça. Será que a gente tem essa transgressão de chegar diante de Deus e falar: eu sei que o Senhor é justo, mas eu queria conversar com o Senhor sobre justiça? Será que daria para a gente fazer isso? Será que daria para assumir uma transgressão dessa? Será que daria para a gente dizer assim: eu sei que o Senhor é amor, mas eu queria conversar com o Senhor a respeito da maneira como o seu amor está sendo demonstrado na minha vida? Entenderam? É conversa de gente madura, né? E aqui eu queria abrir um parêntese. À medida que nós vamos, não sei se envelhecendo ou amadurecendo,
passa pela nossa cabeça às vezes que tem oração que não pode ser feita. Isso é uma bobagem. Não tem oração que não possa ser feita. A não ser que Deus fosse uma pessoa mal resolvida, que tivesse problema com alguma coisa que a gente pudesse dizer para ele. Entendeu o que eu digo? Aí ele continua. Por quê? E aí vem a pergunta. Por que o caminho dos ímpios prospera? Por que o caminho porque todos os traidores vivem sem problemas? Então, Jeremias chega diante de Deus e fala, olha, estou vendo um monte de gente ruim dando certo. Estou vendo traidores aí que estão com a vida muito boa. E detalhe, e agora veja, ele começa a falar de Deus. Porque é assim mesmo. É assim mesmo. Quando nós estamos com muitas perguntas, no fundo, nós temos perguntas a respeito de Deus. Vou repetir. Às vezes, nós estamos com questões outras. E no fundo, nós queremos fazer pergunta a respeito dele, que é o que ele faz. Tanto que você vai perceber que ele fala tu várias vezes. O Senhor, tu os plantastes. Tu estás perto dos lábios deles. Tu me conheces. Então veja, quando Jeremias começa a apresentar as perguntas de maneira muito honesta, ele começa também a falar a respeito de como é que ele estava enxergando o próprio Deus. E vai fazendo. Por que eu estou comentando isso com vocês? Estava lembrando o Paulo Júnior aqui, né, da sua experiência, que eu nunca esqueci do seu professor lá, que na hora de fazer uma prova, entregava uma folha em branco e falava assim, faz a pergunta e faz a resposta. A pergunta vale 60% da nota, né? Eu estava lembrando um ditado rabínico que diz que há perguntas que são muito mais importantes do que as respostas que a gente pode dar para elas. Então, há perguntas que estão dentro de nós que responder atrapalha o processo. Mas pergunta não é para ser respondida? Não necessariamente. Evidentemente que existem perguntas e perguntas. Então, te perguntar qual que é o combustível do seu carro? Ok. Perguntar quanto de óleo que eu ponho na receita do bolo? Ok, mas não é disso que eu estou falando. Tem perguntas que, por si só, são muito mais positivas na falta de resposta do que em encontrar a resposta para elas. Tem perguntas que dentro de nós têm um potencial muito grande de transformação e não necessariamente são para ser respondidas, ou pelo menos não são para ser respondidas de forma definitiva, mas elas têm o potencial de continuar evoluindo e crescendo e transformando profundamente a nossa interioridade. Então, vou parar aqui. Se você tem perguntas dentro de você, saiba de uma coisa. São perguntas que estão falando a respeito de você e talvez você não perceba. E são perguntas que você, no fundo, está fazendo para Deus. Embora você ache que não. No fundo, todas as perguntas profundas das nossas vidas são perguntas a respeito de nós, perguntando para Deus a respeito de quem Ele é. Vou repetir. No fundo, todas as perguntas profundas que nós estamos fazendo estão falando a respeito de nós, com a impressão de que nós estamos perguntando alguma coisa a respeito de quem Deus é. Entendem? Quando Jeremias começa a fazer essas perguntas aqui, e ele continua, o texto diz assim: até quando a terra ficará de luto e a relva de todo o campo estará seca? Eu sei que é um texto duro, eu sei que é uma realidade dura, mas quando a sabedoria diz assim, quando o sábio diz, é melhor a casa onde há luto do que a casa onde há festa. Quando a sabedoria diz que o coração do sábio está na casa do luto, o coração do sábio está na casa do funeral e não na casa onde há festa, eu tenho comigo que esse lugar é um lugar fundamental porque é o lugar das perguntas. O lugar da festa não é o lugar das perguntas, o lugar do luto é o lugar das perguntas. No dia do funeral, nós fazemos perguntas fundamentais e elas não necessariamente são respondidas. Você deu um exemplo aqui na primeira reunião, eu imagino que deve ter sido o luto da Lana, imagino as perguntas que estavam rolando, né, nessa situação, e não necessariamente elas são para ser respondidas, mas elas devem causar em cada um de nós... Qualquer tentativa de responder essas perguntas seria uma má resposta. Porque o momento
é para que as perguntas, não podendo ser respondidas, aproximem a relação. Então, quando você está diante de perguntas que feitas não podem ser respondidas, abraça. Amém, irmãos? Glória a Deus. É isso. Então, eu não conheço ninguém que num velório funciona melhor do que a Lana. Não conheço. Não conheço. E não conheço ninguém por mulher que acabou de abortar uma criança para conversar do que comigo. Você conhecer alguém que acabou de perder uma criança? Fala para conversar comigo. Minha mãe ficou grávida de mim depois de abortar um bebê de 7 meses. O bebê morreu, 7 meses. 3 meses depois ela estava grávida de mim. Amém? Então vamos conversar. Conversa com a Lana, tá vendo? Então, e aí eu vou conseguir responder as suas perguntas? Não. Eu vou só ser na sua vida um sinal de quê? Esperança. Só isso. Tem uma pergunta difícil? Abraça. E se permita a transformação da pergunta que não tem resposta. E se um dia ela tiver, você já foi transformado por ela. É esse meu ponto. É isso. Você tem, assim como eu, feito perguntas. E eu acho que é isso mesmo. Faça. À medida que as pessoas vão lendo a Bíblia, né, agora há pouco mesmo, vindo para cá, uma pessoa perguntou assim: Cláudio, como é que é esse negócio de olhar para Deuteronômio e ver Deus falando a respeito de bênçãos e maldição? É legal isso, faz perguntas. Faça as perguntas, faça todas. Faça todas as perguntas. O que Jesus quis dizer aqui? O que Jesus quis dizer com essa pergunta? O que o profeta quis dizer com essa pergunta? Faz mesmo. Agora, e aí eu vou me utilizar de uma expressão que você usa muito bem. Faça todas as perguntas, mas não duvide do ser. Vou repetir. Faça todas as perguntas. Faça todas as perguntas para o seu marido, mas não duvide de quem ele é. Ouça todas as perguntas que os seus filhos têm para te fazer, mas não duvide da relação que vocês têm. Faça ao Senhor, nosso Deus, nosso Pai, todas as perguntas, mas não duvide de quem Ele é e de quem Ele diz que você é e que nós somos. As perguntas são perguntas fundamentais para nos levar a um processo de maturidade e fazer com que nós sejamos transformados. Amém? Eu estava comentando na primeira reunião, né, ao longo dos anos, ao longo do tempo, quando eu li pelas primeiras vezes a respeito do arrependimento de Deus. Então, quando eu li lá em Gênesis, aquela situação do dilúvio, em que Deus diz assim: me arrependo de ter feito o homem, e isso lhe cortou o coração. Anos na minha vida, eu fiquei perguntando, mas como assim? Como assim que Deus se arrepende? E mais adiante, para complicar o texto, eu fui encontrando outro texto em que, na própria e na mesma Bíblia, diz que Deus não se arrepende. Deus não é como o ser humano, Deus não é como o filho do homem que se arrepende. Lembram desse texto? Só que aí eu continuo lendo e vou vendo situações em que Deus é claramente alguém que se arrepende. Por exemplo, quando a gente vê a história de Jonas, Jonas fica chateado porque ele vai levar uma mensagem para Nínive e ele lá no fundo sabia assim, sabia. Lá no fundo ele ora e diz assim, eu sabia. Sabia que o senhor se arrepende de fazer o mal? Então, essa foi uma pergunta que ficou comigo muito tempo. E detalhe, não ter a resposta vai fazendo um bem danado. Ou vou encontrando respostas que estão abertas e vão sendo algo que vai transformando cada um de nós, vai mexendo com cada um. Veja, você tem perguntas aí. Presta atenção na pergunta, porque você está falando de você ao fazer essa pergunta, como Jeremias estava falando a respeito dele. E no fundo, saiba que as suas perguntas, todas elas, as que interessam, são a Deus que você está fazendo. E ele não tem problema. Ele não tem problema de ouvir todas as suas perguntas. Agora, abraça.
abraça, se permita a transformação que as perguntas vão fazer com você e o resultado, o ser humano que vai aparecer aí nessa história. Muito profundo. Outro tipo de ser humano que sabe lidar com perguntas que têm ou não resposta. Porque o que interessa é o ser que surge da transformação dessas perguntas ao longo do processo. Um ser que independe das respostas ou não. Embora a gente vai buscar. Amém? Eu estava comentando que à medida que o tempo foi passando, eu eu fui buscando respostas para o arrependimento de Deus. A primeira resposta que eu encontrei foi a de que Deus se expressa através de uma linguagem que a gente possa entender. Joia. Beleza. Do mesmo jeito que a gente lê textos assim, e a mão de Deus tocou, como a mão de Deus, se Deus é Espírito? É uma forma, é uma linguagem para poder fazer com que nós possamos entender aquilo que o texto está dizendo. Ótimo, joia. Mas à medida que os anos foram passando, fui pensando, mas por que é que Deus não pode se arrepender? O que não significa dizer que o arrependimento de Deus seja igual ao meu. O arrependimento meu, seu, tem a ver com o arrependimento de quem está revendo o ser. O arrependimento de Deus é como o texto diz, é o arrependimento de quem teve o coração cortado. É diferente. De forma assim, mais exagerada, né? O arrependimento do ser humano está na dimensão ontológica, está na dimensão do ser. O arrependimento de Deus está na dimensão da sua onipotência. Ele pode tudo, inclusive se arrepender. Percebem? Só que, ora, à medida que eu vou fazendo as perguntas que eu estou fazendo, eu estou falando de mim. Eu falo assim, Cláudio, por que você está fazendo essa pergunta? Por que é que você está preocupado com o fato de que eu me arrependo? Por quê? Perceba que essa é a pergunta que interessa. Cláudio, você está querendo saber se eu me arrependo ou não? Por quê? Porque você não confia em quem eu sou? É isso? Estão entendendo o que está embutido na pergunta? A pergunta não é a respeito de Deus, a pergunta é a respeito de mim mesmo. Deus está lá ouvindo. E aí, Cláudio, vamos continuar a nossa conversa? Que tal a gente se abraçar e que tal você se permitir ser transformado, mesmo se eu não te der a resposta? Porque na continuidade, para terminar o texto aqui, à medida que Jeremias faz as perguntas que ele faz, Deus termina dizendo assim, tá bom, Jeremias, vou conversar com você. Você está me fazendo uma série de perguntas, então agora eu vou te responder. Olha a resposta que Deus dá. Jeremias, se você correu a pé com homens e eles o cansaram, como você vai competir com os cavalos? Deus respondeu? Ou fez uma pergunta? Deus respondeu ou fez uma pergunta? Deus fez uma pergunta. E na pergunta que Deus faz, Ele está trazendo para Jeremias o seguinte, Jeremias, vamos conversar a respeito de você? Jeremias, você está querendo falar comigo. Você está achando que você está falando de mim. Mas a sua pergunta está falando a respeito de você. Então vamos conversar a respeito de você, Jeremias, porque você ficou cansado correndo com homens que estão a pé. Como é que vai ser quando você for correr com aqueles que estão do seu lado a cavalo? Você vai ser o ser humano que vai conseguir correr com os que estão a cavalo? Então perceba que Deus está perguntando assim, e você, Jeremias? Nós vamos crescer juntos? A ponto de que você vai conseguir correr com os que estão a cavalo? Jeremias, você está aí fazendo perguntas e você está pisando em terreno firme. Você, continuação do mesmo texto, você tropeça em terreno seguro. Jeremias, você está num terreno firme, seguro e está tropeçando. Mas é o seguinte, daqui a pouco vou te levar para um lugar em que a terra não é segura. E aí? Como é que você vai ser quando a terra não for segura para você pisar? Percebem? A pergunta que Deus está fazendo para Jeremias é, e nós, Jeremias? Como é que vai ser? Então a pergunta que Jeremias traz fala a respeito dele, mesmo sem ele perceber. E a resposta de Deus traz para Jeremias, Jeremias, e nós? Quando você tiver que correr com os que estão a cavalo, você vai correr? Quando o seu terreno não for firme, você vai continuar firme? Aí eu vou voltar. Jeremias, você está entrando em questões em que você está a pé e está fazendo perguntas a respeito de quem anda a cavalo. Jeremias, você está trazendo perguntas
pisando em terreno firme, mas você agora está entrando em um terreno que afunda. E aí, podemos continuar? Nós podemos continuar essa conversa e rever o ser que está fazendo a pergunta a respeito? Vamos continuar, Jeremias? Perceba que Deus não responde. Deus se propõe a uma transformação no caminho junto com Jeremias, andando a pé, andando a cavalo, andando em terreno firme, andando em terreno sem firmeza alguma, mas sempre andando. Sempre continuando a caminhada. E se permitindo a transformação do ser humano que independe. Está de avião, a cavalo, a pé. Se está andando em terreno firme, em terreno rochoso, em terreno sem firmeza alguma, em lama. E aí? A caminhada continua? As suas perguntas, Jeremias, vão te fazer andar para diante ou vão te fazer parar e retroceder? Que tipo de ser humano vai lidar com essas perguntas? Amém? Queria te ouvir um pouco, antes da gente continuar. Aquilo que a gente está conversando aqui hoje é muito próprio desse ambiente. Quando você vem para cá, para esse ambiente, nesse contexto, para ouvir uma mensagem compartilhada, uma conversa, a gente está aqui intencionalmente produzindo uma conversa e não uma pregação. Por que nós intencionalmente fomos trazendo a nossa partilha aqui na forma de uma conversa, ainda que muita gente preferisse sentar aqui e ouvir uma pregação? Porque esse esforço é compatível, é um esforço compatível com o lugar que você chegou como pessoa. Aquilo que você vivencia no seu ambiente sociocultural. Você não é mais apenas um aluno da carteira. Passou. Você não é mais um aprendiz. Você é a luz da comunidade. E isso aqui não é um preconceito social. Não é justo. Não seria justo ficar aqui pregando uma mensagem para você resolutiva do problema de cada um. Não é justo. Por que não é justo? Porque aqueles problemas que Jesus resolvia, Jesus foi resolvendo problemas que eram problemas de impedimento. Eram problemas de acessibilidade. Então, o surdo, o mudo, o cego, o paralítico, o leproso, ele tinha uma limitação. Essas limitações, esses milagres, independente de você aqui ser crente ou não, você já venceu. Ninguém aqui tem mais problema de acessibilidade. O problema aqui agora é responsabilidade. Não é justo. Não é justo colocar nosso tempo de oração e de ensino, resolver problemas que, na verdade, já estão resolvidos muito acima da média da população comum do lugar onde a gente vive. Porque ainda que não tenha sido pela fé, ainda que tenha sido pela ciência, ainda que tenha sido um terreiro, ainda tenha sido em qualquer crença, os dons que Deus deu para o homem, deixa o Espírito de Deus ministrar no nosso coração. Deixa Deus ministrar no nosso coração. Deus deu dons aos homens. Deus deu dons aos homens. E os dons que Deus espalhou de maneira geral para a humanidade, Deus deu dons, o Espírito saiu distribuindo, são dons funcionais. Deus deu dons para a sociedade funcionar, independente da crença, independente do pau, onde a pessoa ajoelha para fazer a reza dela. Vai sair virtude. Se ele ajoelhar na frente de um pau com cara de capeta, o problema dele vai ser resolvido. Porque o diabo prometeu isso. E ele tem dom para resolver problema. Para resolver o problema, até um culto feito em nome do diabo resolve. Mas não transforma a pessoa. Então tem muita gente que comprou o problema resolvido,
não se torna a pessoa que ele foi feito para ser. Mas ele continua tendo o problema dele resolvido. Porque o Deus por trás do capeta é Deus. E ele deu dons. E os dons funcionam. Os dons funcionam. Então, pregação funciona. Poder para mover montanhas funciona. Dinheiro para fazer filantropia funciona. Pegar um pouco de dinheiro e dar para um pobre comer uma cesta básica funciona. Acalma. Evita uma guerra. Evita uma greve na sua empresa. Vai lá, dá um frango de presente para os seus funcionários. Dá. Distribui um peru para os seus funcionários, tudo. Talvez você vai evitar uma greve. Mas isso não transforma a pessoa. Porque sem amor, nada disso transforma. Por isso que Paulo diz, ainda que eu tenha o dom. Então Deus deu dons aos homens. E os dons funcionam. E os dons funcionam para quê? Para resolver problema. Esses são os possíveis dos homens. Então tem coisas que ao homem é possível. Você entendeu ou não? Então, seja através de um cientista incrédulo. Pode ser que um cientista incrédulo descubra uma vacina que vai curar uma enfermidade incurável. Interessa. Isso é um ato da misericórdia de Deus para manter a humanidade funcionando no mínimo. O dom é o mínimo. O dom é para o mundo não ser destruído. O dom é para não acabar com a esperança. Por isso Deus escreveu a eternidade. Sabe quem pôs a vontade de fazer culto e pedir a ajuda de Deus? Foi Deus. Aí não interessa você, o dom que Deus te deu para fazer um culto, você faz o culto em nome do capeta, mas foi Deus que te deu. Então, ainda que seja o capeta que está recebendo o culto, quem está respondendo a oração é quem? É Deus. Ué. Entendeu ou não? Para o homem não ficar desesperado de tudo. E aí ele reza. Aí ele acha a cura para um câncer. Aí um canceroso que podia morrer com 70 vai durar até 90. E o povo vai ficar feliz até descobrir que ele, que teve um diagnóstico de câncer e ficou assim meio lesado, dos 75 para frente até 90, ele vai virar uma canseira. Ele fala, gente, por que esse câncer não matou ele? Por que nós gastou aquele dinheirão? Por que nós gastou aquele dinheirão? Porque agora ele está com 80 e quer casar com a funcionária, apaixonou na funcionária agora, canseira. Só porque a cuidadora cuida bem dele, apaixonou. Meu pai. Minha mãe morreu antes dele. E eu sabia, eu falei assim, o dia que a minha irmã morrer, minha mãe morre. Porque minha mãe estava viva até ter certeza para onde é que a minha irmã estava indo. E a razão da minha mãe continuar vivendo era cuidar da minha mãe, da minha irmã e do meu pai. Aí, como o problema maior dela morreu, ela enterrou minha irmã. E minha irmã viveu uma vida assim meio difícil. Mas Deus ouviu a oração dela. Ela falou assim, eu não quero ficar velha. Aí no dia do aniversário dela, de 60 anos, ela morreu. No dia do aniversário de 60 anos. Porque ela não queria ficar velha, com 60 anos ela morreu. Menos de um ano depois, minha mãe morreu. Aí vai agora nós cuidar do meu pai num padrão assim, 70% do que a minha mãe fazia. Aí eu avisei meu irmão, falei assim, ó, nós vamos arrumar umas cuidadoras. Mas você não estranha se em 3 semanas meu pai invocar que quer casar com uma delas. Meu irmão falou, o que é isso? Falei, calma. Calma, porque vai rolar.
É uma mãozinha nova, passando nas pernas dele, passando um creme Nivea. Não adianta. O homem amava minha mãe, saudade dela, mas ele estava renascendo. Entendeu, não? Aí você fica perguntando, meu Deus do céu. Você está entendendo, irmão? Então tem coisas que são possíveis a quem? Aos homens, segundo o que Deus deu. Então, às vezes, um trem que podia estar acabando com 65 vai durar até 95. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não. E quem está providenciando isso? A ciência, o homem, o dom de Deus, a reza, a oração. Glória a Deus. Um remedinho. Uma piolinha. Muito homem achou que tinha morrido. Depois viciou. Os primeiros 3 meses a mulher achou bom. Falou assim, nossa, o cara está vivo. Depois de 2 anos ela perguntou por que não morreu. Entendeu, não? Que é isso? O trem que parece ser uma solução, depois vira o quê? Problema. O trem que o cara está achando que é de ser o melhor dos mundos, vira canseira. Aquele marido que você pediu para Deus converter. Deus, converte meu marido, ele é muito problemático. Aí agora vem aqui devolver ele porque ele ficou crente demais. Agora é só Deus, não sei o quê. Agora é reunião, a gente vem em casa. Quem dá conta de um trem desse? Minha mulher é nervosa, dá para converter minha mulher? Incrédula, mesmo a família pagã. A gente ora, a mulher converte. Pastor, agora eu não acho minha mulher. Reunião de oração, é as amigas, é chá com as mulheres, é livro. O que tem de comum do Jeremias com o João? É que eles estão falando para a igreja. O João é pastor da igreja dos últimos dias. E o Jeremias é o pastor da igreja que enche os cultos. E sabe o que os dois estão falando de comum? Não é o povo que tem que se converter. É a gente. E se converter de um povo que queria ter o problema resolvido, para se tornar um povo que assume a responsabilidade dos processos. Então não é justo tratar esse povo aqui a partir de problemas a serem resolvidos e não a partir de ajudar cada um a assumir suas responsabilidades. Não é justo. Porque o milagre aqui agora é outro. Não é o milagre do problema resolvido. É o milagre dos afetos bem estabelecidos. Agora é o milagre do amor e não o milagre do serviço. Agora é o seu compromisso com as pessoas e não com o seu próprio problema. Agora você está aqui porque você quer entender melhor qual é o seu papel no lugar que você ocupa. E não porque você precisa manter esse lugar na reunião para Deus continuar te abençoando, para você ter a vida que você sonhou. O assunto é outro. Agora não é você vindo aqui pedindo que todo mundo se converta. Porque a hora que você sentar aqui, Deus vai falar para você, quando você se converter. Não é quando a sua mulher converter. Não é quando seu marido converter. Não é porque seu filho se converteu. Porque agora não são os problemas, são os afetos. Agora não é o milagre de um cego vendo, de um paralítico andando, de um mudo falando. Agora é o milagre de um rico entrando no reino dos céus. E eu não estou falando de rico, riqueza. Eu não estou falando de rico, de quanto dinheiro você tem. Não é o rico do quanto dinheiro você tem. É o rico do quanto conhecimento você tem e que podia estar sendo usado para transformar a vida das pessoas e continua sendo usado para resolver seu próprio problema. Não é o rico do dinheiro. A riqueza desse lugar aqui não está no dinheiro. O grupo que está sentado aqui não é o dinheiro. É o lugar que você chegou. É a responsabilidade que cada um aqui assumiu sem perceber. Por
Por isso a nossa pregação aqui é mais ou menos igual à pregação de Jeremias e de João. Cada vez que eu ensino alguma coisa aqui, eu fico pensando assim, bom, eu acho que vai ter muita gente que não volta, mas se você continua voltando, então é porque você entendeu a pregação. Então agora é hora de fazer o quê? E aí eu quero ler um texto aqui, que é Paulo falando para a igreja de onde? De Roma, tá vendo? Então é Paulo aos Romanos, é Paulo aos Efésios, é João aos Efésios. O que era o problema da igreja de Efésios? Era porque ela não se organizava bem? Não. O seu maior desafio na sua empresa não é porque está faltando organização, troca o CEO da empresa. Você está tendo um problema financeiro? Troca o CEO. Você está tendo um problema de marketing? Muda a companhia. Muda sua agente de propaganda. Investe dinheiro em outra coisa. Muda a sua abordagem financeira. Muda a finalidade. Sabe o que Deus está querendo transformar? Nosso coração. Já foi. Aqui não tem ninguém com problema para ser resolvido. Aqui só tem gente com virtude para ser compartilhada. 80% dos problemas que estão aqui podem ser mitigados com dinheiro. 80% dos problemas que estão aqui podem ser mitigados com dinheiro. Aqui até um casamento ruim dá para resolver com um divórcio e uma pensão bem paga. Esse é um ambiente aqui que dá para trocar de marido e mulher fácil. Estou sendo muito honesto com os meus irmãos, meus amigos. Porque aqui agora não é a questão de se ter a mulher que você quer, o marido que você quer, os filhos que você sonhou. Isso a escola pode dar para eles. A questão aqui agora é os seus filhos terem um pai que vai inspirar eles a ser a pessoa que eles podem ser, independente das circunstâncias. Aqui é o lugar para formar pessoas que nunca mais vão depender de uma circunstância. Porque é gente que aprendeu a assumir o quê? A responsabilidade. E aí Paulo está dizendo aqui aos Romanos: não retribuam ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Está vendo como é que ele está repetindo Jeremias? Jeremias, sabe por que você está me fazendo essas perguntas? Porque você está querendo ver uma lógica. Sabe que dia a mensagem que nós compartilhamos aqui vai ser lógica? Sabe por que às vezes é tão difícil? Você fala, não, parece que eles estão falando um negócio complicado. Sabe por quê? Sabe por que às vezes parece complicado? É interessante isso. Eu compartilho a mesma palavra que eu reparto aqui em ambientes não religiosos. E as pessoas entendem assim. Sabe o que é a grande barreira aqui? E não é só aqui, em qualquer ambiente religioso, é a expectativa que nós estamos tendo de Deus de que Ele é o resolvedor do nosso problema. E não o orientador dos nossos processos. A gente está achando que foi o capeta que trouxe o problema e que Deus vai tirar. Não, amado. Foi Deus que te conduziu ao problema e o capeta que vem oferecer para você sair. Quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. Quem ofereceu para tirar ele antes da hora foi o demônio. Entendeu, não? Amém, irmão? É por isso que é difícil. Porque você fala, não combina. Então quer dizer que Deus que me levou para uma situação difícil, agora é o capeta que vem ajudar a sair dela? É. Está vendo? Porque se fosse no outro ambiente, a conversa era outra. Se fosse lá no ambiente onde o problema é problema, então a gente resolveria o problema. Mas aqui, nesse ambiente, o problema não é o problema. Nesse ambiente aqui, o problema são as relações. Aqui nós não estamos enfrentando nenhum problema de problema. Não tem problema aqui que não possa ser o quê? Mitigado. O que mais tem aqui são relações que não se resolvem. Sentimentos que precisam ser de uma vez por todas o quê? Curados. Expectativas que precisam de uma vez por todas ser o quê? Removidas. É o medo de um homem aqui ficar pobre e nem a família querer ficar com ele.
É o medo aqui de um filho fazer uma coisa errada e nem o pai dele reconhecer, porque ele não corresponde à expectativa. E só quando ele finalmente veste a roupa, ele é abraçado. Esse é o desafio. Sabe onde é que está o desafio aqui? Não está no corpo. Está na mente. Nós não estamos enfrentando aqui um problema de circunstância. Nós estamos enfrentando aqui um problema de cultura. As fortalezas aqui estão na mente. As fortalezas estão nos pensamentos. Naquilo que pauta a relação, naquilo que orienta as relações. O medo de frustrar, o medo de não dar conta. Ou por que você acha que quase que 80% dos jovens desse ambiente aqui estão enfrentando burnout? Por que você acha? Por que você acha que é nesse ambiente aqui que tem a maior concentração de velho demente? Por que você acha? Por que você acha? Porque nunca foi o problema. Sempre foi o que é? As relações. E aí ele diz: a ninguém retribua nada mal por mal. Procurem fazer o que é bom para todos. Façam todo o possível para viver em paz com qualquer tipo de gente. Façam todo o para viver em paz com qualquer tipo de... Mas para de criar sua bolha onde só entra gente de quem você gosta. Porque o dia que o seu filho estiver no grupo de quem você não gosta, ele não sabe como entrar na sua casa. Vou falar bem devagarzinho. Para de ficar fazendo um ambiente onde só entra quem você gosta e de quem você não tem medo. Porque aí no dia em que você, o filho, estiver no grupo de quem você não gosta, ele vai conseguir encontrar o caminho da sua casa. Nem que ele tenha que entrar pela porta dos empregados. Que talvez seja a única que vai estar aberta. Talvez disfarçado de funcionário, ele entra. Você entendeu ou não? É em amor. É para que haja alegria. Isso aqui não é para você sair daqui pesado. Isso é para você sair daqui mais leve. É para você deixar aqui sua carga. Sabe por que essa conversa aqui? É para você deixar aqui sua carga. Porque ela está insuportável para você, está insuportável para sua mulher, para seu marido, para seus filhos. Aí ele diz assim: amados, nunca procurem se vingar. Não vinguem a vocês mesmos, mas libera. Fica nervoso e deixa a ira com Deus. Amém? Você já aprendeu a ficar nervoso para não ficar irado? Vou te explicar. Você vai pegar lá na sua casa. Eu tenho um pouquinho de toque. Eu não gosto de encontrar pasta dental destampada, principalmente espremida do meio para frente. Aí eu vou lá, entro no espírito, tampo ela, nervoso. Então eu fico nervoso com a pasta dental para não ficar com raiva de quem deixou ela aberta. Glória a Deus, amado. Amém? Glória a Deus. Amém? Então, sabe aquela camisa molhada, possessa? Sabe aquela camiseta, que tem outra camiseta possessa? A camiseta possessa é aquela que está sempre molhada, jogada num lugar onde ela não devia estar. E geralmente é no caminho que você vai passar. Então você olha para aquela camiseta endemoniada, aí você pega ela e mostra para ela a camiseta aonde ela, camiseta, deveria estar. Amém? Glória a Deus. Você depois poder conversar com quem está escravo da camiseta possessa, com calma, glória a Deus. Amém? Até para você poder ensinar a pessoa como é que ela tampa a pasta dental e enrola o pezinho dela para vir do fim para o ponto, amém? Senão você não vai conseguir ensinar porque você está com raiva da pessoa.
Então você vai lá e fica irado com a pasta e com a camiseta, você ter paz com a pessoa. Posso ouvir um amém, amados? Amém? Açucareiro estampado com a cuiazinha, metade para dentro, metade para fora, e 1/3 do açúcar em volta da açucareira. Alguém sabe o que eu estou falando ou não? Garrafinha de mel, que a tampa sumiu. Alguém sabe? Não. Só um capeta faz uma tampa de mel sumir. Só um demônio. Lá em casa tem uns. Lá em casa, a Lana. Nós já vimos esses capetas, é tudo pititinho. Esse cananinho, entendeu? Capeta de sumir chave. Alguém sabe aí na sua casa? Tem uns capetas que. Eu não estou brincando, não, mano. Tem um demônio que o papel deles é sumir a chave. Aí você vai lá e repreende. Eu já fiz isso. Eu teve vez de eu parar no meio da sala, repreender os demônios da chave, buscar a revelação, para o Espírito Santo me revelar onde é que a chave. Porque ela não foi perdida, não, mano. Ela foi escondida, porque não pode. Um trem daquele não está perdido. Eu não estou brincando, não. Estou falando sério. Porque esse é o nosso... Nesse ambiente aqui, não tem problema mal resolvido. Nesse ambiente aqui, só tem relações mal estabelecidas. Você crê nisso? Você crê nisso? Aqui está a solução dos problemas. Mas se as relações estiverem ruins, a gente não consegue ser a solução dele. Vou terminar, que eu estou empolgado. Aí fala assim, ó, ao contrário, se o teu inimigo, diga comigo, se o teu inimigo tiver fome, dá veneno para ele. Essa é uma chance. Não, se ele tiver fome, fala para o seu irmão aí, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Tiver sede, dá de beber. Sabe por quê? Eu tenho falado isso para muitas pessoas na posição que você está nesse ambiente aqui. Para que a decisão de ter abandonado, para que a decisão de ter separado, para que a decisão de ter saído não seja sua, que expulsou, mas seja dele, que não quis se submeter a um ambiente onde as pessoas cuidam umas das outras e não transfere a culpa, mas assume a responsabilidade. Porque é muito fácil transferir a culpa para justificar nossa decisão de ter abandonado. Em vez de assumir o quê? A responsabilidade. Então seja o abandonado, porque a pessoa não aguentou viver num ambiente onde, apesar de toda a culpa, todo mundo assume o quê? A responsabilidade. Glória a Deus, amados. Isso é para ficar leve, porque está ficando pesado. Está ficando pesado para os filhos, está ficando pesado para os pais. As relações estão adoecidas. Os compromissos estão sendo adiados. Jovens que podiam estar casados estão vivendo todas as responsabilidades de ser casado. E com a falsa sensação de que são ainda o quê? Solteiros. Quem dá conta de carregar isso? Quem dá conta de ver um homem que vive maritalmente com a mulher há 5 anos? O cara vive maritalmente com a mulher tem 5 anos. E tem a pachorra de chegar para os amigos dele, que sabe que ele vive com ela. Que emocionalmente ela está grávida dele. Que ele tem intimidade com ela, vai lá e lava, está tudo certo. Mas ela não. Ela não tem como lavar. Está dentro dela o que ele ejaculou. Aí ele tem a pachorra de apresentar ela para os amigos. Como o quê? Como o quê? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Está ficando pesado. Você entendeu ou não? Qual é o medo? Qual é o medo?
de que ela carrega uma doença que vai te matar? Então eu vou te falar uma coisa. Se o seu cônjuge carrega uma doença que poderia te matar, é porque você é a cura dele. Entendeu ou não? Entendeu ou não? Porque você é, no mínimo, a pessoa que pode despachar ele para casa em paz. E com dignidade. Porque não vai ter vergonha da enfermidade dele. Eu sou a cura das doenças da Lana. E ela é a cura das minhas doenças. E nós somos a cura das doenças dos nossos filhos. Porque, no mínimo, nós podemos despachar eles para casa em paz. Entre nós, ninguém vai morrer fora do seu propósito. Aqui entre nós, se tiver que dar ruim, vai ser bom. Porque entre nós, qualquer ruim vai ser dentro do seu propósito. E não porque deu errado. Glória a Deus, amado. Amém. Aproveita esse tempo aí agora. Aproveita o Natal, Ano Novo. Aproveita. O povo é muito sim. Aí, não, aproveita. Aproveita que está todo mundo vestido, luzinha, florzinha, árvore de Natal, aproveita. Não fica lá, esse povo lá, o Papai Noel, tal, Jesus está sendo ensinado errado. Não tenta defender Jesus daquilo que ele mesmo não quis se defender. Jesus falou assim, ainda que alguém estiver falando errado a meu respeito, deixa falar que vai funcionar. Ele assumiu. Então convida. Monta presépio. Aliás, esse dia aconteceu um negócio trágico lá em casa. Eu consegui recuperar o presépio lá, que a gente não estava, tá vendo? Mas achamos. Achamos o presépio. Só que, rapaz, na hora que foi montar o presépio, sumiu a manjedoura com o bebê. Pensa bem. Jesus sumiu do presépio lá de casa. Foi difícil recuperar a criança que estava sequestrada. Mas recuperamos, está lá montado. Quem quiser ir lá ver. Glória a Deus, amados. Amém. Yara, falar nesse tempo, aproveita esse momento. Faz um convite aí. Amém, irmãos. Bom dia. Eu venho falar com vocês sobre o privilégio de repartir uma responsabilidade. Como o Paulo Júnior falou, o problema estaria muito resolvido se eu ligasse para 2, 3 irmãos aqui, que normalmente nos ajudam sempre financeiramente, todo mês doam 150 cestas básicas, eu poderia resolver esse problema com eles. Mas a nossa ideia é repartir com vocês essa responsabilidade. Põe a imagem do Ilumina, por favor, Daniel. O Pix do Ilumina. Você aguentou até agora, segura só um minutinho. Nós vamos ter o nosso Natal do Ilumina, né? Não, esse é do Dia das Crianças. É o outro, Daniel, que a Laura te mandou. E nós estamos dividindo com vocês a responsabilidade de fazer a ceia conosco, porque nós vamos fazer uma ceia com os nossos irmãos do Ilumina. Vamos distribuir as cestas básicas, os presentes. Quem tiver dúvida como entregar os presentes pode me procurar, quem pegou as cartinhas. E agora nós estamos repartindo essa responsabilidade com vocês para fazer a ceia. Então, quem puder fazer doação, põe o Pix aí, Daniel, por favor. Você não está achando, não? Pode me procurar aqui na frente também, quem quiser fazer alguma doação. Olha lá, O nosso Pix é ilumina@totaledu.com.br. Pode, filho. O que você quer falar? Fala, vamos juntos fazer o Natal do Ilumina. Vamos ser rápidos. Se você quiser contribuir, tira a foto aqui, guarda o Pix e já ajuda. Isso. É o seguinte, eu peço sempre para o Zé Carlos vir aqui, trazer os devocionários, me dá aqui, lá. Nós temos um devocionário aqui, Cartas Vivas de Amor. Esse devocionário é especial, são meditações para o ano inteiro, produzida a partir de nós aqui. Agora presta atenção, nós queremos que isso aqui seja estímulo para outros livros multiautorais como esse. Nós estamos juntando um grupo de homens, junta aí 10 amigos e faz o seu devocionário. Nós publicamos ele. Nós estamos juntando amigos aqui que querem escrever livros multiautorais a partir das suas histórias. Contação de história. Junta aí 10 amigos jovens para contar suas histórias. E nós vamos transformar isso em literatura que possa abençoar todo mundo. Assumir responsabilidade.
contar histórias difíceis, problemas superados, desafios enfrentados. Amém? Eu peço para o Zé Carlos sempre trazer lá fora você vai ter muita Bíblia. O Zé Carlos traz sempre material que é Bíblia, devocionário, para quê? Para você presentear, por exemplo. Lá tem um devocionário de R$10, pequenininho, cabe na bolsa. São meditações diárias, feitas por gente séria. Todo dia tem uma mensagem para o cara não ter desculpa, tá bom? Tem devocionário com histórias ilustradas para criança, que é um devocionário para criança, numa linguagem que gente abaixo de 12 anos entende, tá ok? Devocionário com agenda incorporada, então além de ter a agenda, ele tem a reflexão. É um empenho para que a gente seja mais propositivo, mais intencional, assumindo responsabilidade. Tá bom, amado? Em nome de Cristo, põe o nosso Pix aqui, porque é o seguinte. Irmãos, isso aqui não é um apelo, é uma lembrança. Nós temos muitas responsabilidades assumidas aqui como casa. A partir desse lugar, porque nós todos entendemos aqui que para muito além de ter o nosso problema resolvido, e já que Deus está nos dando condições, todo mundo aqui encontrou condições nesse ambiente de enfrentar os seus problemas com dignidade. Não tem ninguém aqui enfrentando qualquer tipo de desafio em qualquer área. Casamento, paternidade, enfermidade, empresa. Não tem nenhum assunto em que cada um aqui não encontra condições de, com 2, 3 amigos, conversar de maneira aberta, sem escândalo. Você vai lá e abre a sua empresa lá nos intestinos, ninguém escandaliza, ajuda, abre o seu casamento, dificuldade, traição, o que for. Você encontra ambiente para as pessoas tratarem isso com dignidade, porque você está em família. Agora isso gera responsabilidade. Nós temos responsabilidade. E não trabalhamos com funcionário, trabalhamos com palavra empenhada e compromisso assumido. Amém? Então só fica ligado aí. Porque a gente não quer apresentar uma conta. A gente quer que você faça a conta. Você vai lá e examina. Ninguém quer te falar quanto é que nós estamos precisando. Ninguém aqui está precisando de nada, não. Mas é o seguinte, dependendo do que você entende, se é a sua responsabilidade, nós assumimos mais responsabilidade. Então nós não queremos trabalhar aqui com conta paga, nós queremos trabalhar aqui sendo fiel a um investimento feito. Então você aqui é um investidor e não um pagador de conta. É você que diz até onde nós podemos chegar. Glória a Deus. Amém? Assumindo responsabilidade. Que o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão, o testemunho do Espírito Santo seja sobre todos. Abre a sua casa, marca a viagem que ainda não marcou. Você estava pensando se viajava ou não, vai. Se você estava com dúvida se você ia viajar ou não, vai. Vai lá fazer a visita, o encontro que você está assim meio. Leva a família, reúne todo mundo. Enfia a mão no bolso, mata o escorpião, vende um carro, financia um apartamento, dá um jeito. Mas invista nas suas relações e pare de ser só resolvedor de problema. Glória a Deus. Vamos em paz, uma boa semana para todos.